Paz do Senhor Jesus, vamos à nossa aula de teologia. E teologia, estudar a palavra de Deus, estudar o nosso Deus, estudar a pessoa do Senhor Jesus, o Espírito Santo, a igreja. Então, só reforçando para você, muita gente acha que o teólogo é aquela pessoa chata ou que está puramente voltado à história e não é, tá bom? Está voltado às escrituras sagradas e merece ter esse tipo de estudo, profundidade, para que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as nomenclaturas dos cargos aí ministeriais e a gente vai usar Efésios capítulo 4, versículo de número 11, e a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito dos cargos assim ministeriais que Deus deu para a igreja. E a igreja, como o nosso módulo é sobre doutrina da igreja, a igreja é o local onde eu, você, as pessoas se aperfeiçoam. É o aperfeiçoamento cristão na igreja do Senhor, tá bom? Tentando melhorar aqui um pouquinho a iluminação para você, para que tenha um vídeo, mas o mais importante aí é o áudio, tá? Então, às vezes você está até fazendo algo, mas está prestando atenção no áudio aí, é o mais importante. O que acontece? A igreja é o lugar onde nos aperfeiçoamos, onde crescemos espiritualmente, onde também há uma plenitude, justamente por causa da reunião dos irmãos, dos membros em Cristo Jesus. Então, é de suma importância a reunião, o congregar, o estar na igreja. O que é importante também, olha, muitas vezes a pessoa fala assim, mas Deus, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser evangelista. Mas olha, existe um propósito de Deus para uma determinada classe de pessoas que estão inseridas em Efésios 4:11. Existe uma classe de pessoas que estão inseridas nisto, tá bom? Então é a vontade do Pai. E isto daí, realizado em conexão com o teu aceite, você vai estar sendo uma pessoa cumpridora da vontade do Senhor e você também vai estar feliz. Tem adversidade? Tem adversidade, tem batalha, tem luta, mas, como em muitas áreas da vida, existem também adversidades, lutas, batalhas, tá bom? Então, se você tem um chamado, então siga o propósito desse chamado, tá bom? Existe uma classe de pessoas também que eles são muito críticos aos pastores, aos missionários, aos apóstolos, aos evangelistas. Então o que ocorre? Muitas vezes essas pessoas que são críticas e têm um chamado e não aceitam, tem que ter um certo cuidado. Por que tem que ser um certo cuidado? Tem que ter um certo cuidado justamente porque o chamado muitas vezes está ocorrendo e a pessoa de tão crítica que foi na vida, a pessoa acaba se isentando, criticou demais e agora o chamado está batendo, aí a pessoa está naquela, e agora? Porque eu não vou ser tão bom. E eu critiquei muito, falei tanto, e agora como é que eu vou fazer? Aulas comigo são nesse formato. Vou te explicar o que é a palavra de Deus, vou te explicar as vertentes, vou te explicar questões na essência da palavra, mas muitas vezes faz parte do meu ministério trazer situações como esta que lhe falei, tá bom? E para muitos, acredito que seja uma resposta de oração. Então vamos lá. Os apóstolos, tá bom? Apóstolos eram ministros universais da mensagem e seu destaque era abrir novas portas. Foram os primeiros designados por Jesus e tiveram o privilégio de aprender aos seus pés. Quando eles se aquietaram, algo aconteceu. Então vamos para a primeira parte. Existe uma classe de apóstolos, e aí há muitas igrejas, irmãos,
líderes que não aceitam que haja a nomenclatura apóstolo hoje, porque se refere aos primeiros apóstolos, os que estiveram, como diz aqui a frase, aos pés de Jesus. E esse aos pés de Jesus mostrando uma questão física, tá? Que também vai estar falando ali, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava aos pés de Gamaliel. Então significa que ele tinha aula presencial, aula física. Não tinha EAD naquela ocasião, tá bom? Não tinha o online. Brincadeiras à parte, é porque eles estavam ali vendo fisicamente, diferente dos outros apóstolos, ok? Que receberam o ensino posterior, não estando fisicamente com Jesus. Não estando fisicamente. Então, nessa página aí 25, para quem está com módulo, porque a gente tem aulas agora online, puramente online, não tem um módulo, mas tem um PDF, o que acontece? Fisicamente, existem os apóstolos e receberam esses nomes porque eles, no original, o nosso significado transliterado para o português seria emissário. Então eles eram emissários, eles eram enviados, e trago para o latim, a palavra mais próxima seria ou é missionário. Então o missionário hoje, ele faz uma função apostólica? Faz uma função apostólica. O missionário hoje, ele é apóstolo? Aí é de cada igreja, tá bom? Mas o que acontece? Eles tinham um poder delegado pelo Espírito Santo, tá bom? Delegado pelo Espírito Santo de abrir portas, como foi o apóstolo Paulo, que espalhou o evangelho aos gentios. Então, ele e outros que chegaram a outros lugares, às outras nações, eles foram usados por Deus para que essas portas elas fossem abertas para as nações. E ali assim eles foram enviados, proclamaram o evangelho. O apóstolo Paulo tinha ali os seus cooperadores, ele cuidava. Então assim, é o apóstolo que mais escreveu na Bíblia. Então, se você olhar aí, eu acredito que dá mais ou menos 70% do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. Então, e tinha a sua equipe, tá bom? Até porque, falando aqui de cargo, ninguém faz nada sozinho. Nem Jesus quis fazer sozinho. Ele escolheu. Outro detalhe, não tinha nenhum perfeito, nenhum perfeito, tá bom? Nenhum perfeito. Então os apóstolos, e transliterado hoje pelo latim, pela língua usada, o latim, o termo hoje muito próximo é missionário, tá bom? Dentro dessa organização, os apóstolos em Atos 6:2, eles também nomearam os diáconos, que não está escrito aqui em Efésios 4:11, mas está em Atos, tá bom? Então os diáconos, eles ajudaram na organização da igreja, e esta organização eclesiástica e funcionamento orgânico da igreja é de suma importância, tá? Suma importância para que a gente possa estar cumprindo o propósito divino e possamos estar fazendo assim a nossa vida útil dentro do plano e propósito do Senhor Deus, tá? Então, Atos, capítulo 6, verso 2. Aqui diz assim, olha, quando eles se aquietaram, algo aconteceu. E aí primeiro cita a nomeação dos diáconos, depois fala e a perseguição a seguir. O que acontece? Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que não só em Atos dos Apóstolos, mas em muitas ocasiões, a igreja enfrentou uma perseguição para que se voltasse em clamor, em oração, puramente
para o princípio da fonte de poder, que é o Espírito Santo. Então, quando eles se aquietaram, ficaram ali cuidando, muitas vezes, do seu afazer, então o Espírito Santo, ele permitiu, muitas vezes, a perseguição para que as pessoas, então, não se acomodassem, continuassem a fazer ao que eles foram chamados de forma primordial, tá bom? Como a gente está num módulo sobre igreja, a gente tem que olhar uma questão da igreja a nível macro, mundial. Existem igrejas em vários lugares hoje do mundo que passam perseguição e elas estão trabalhando, são ativas, merece inclusive a nossa oração, a nossa intercessão. Existem igrejas que estão acomodadas, inclusive a gente colocou aí, vou até colocar no canal aqui do YouTube, aquele filme Full Flame, que foi de um treinamento que eu fui ministrado a respeito de evangelismo eficaz e que mostra, naquele filme, tem 11 minutos, mostra ali um navio que representa ali o corpo de Cristo e que muitas vezes há uma turma que está bem acomodada, bem teórica, bem na teoria e não vai para a ação. Enquanto isso, lá fora, vidas que precisam ser resgatadas e poucas pessoas nos botes salvando as vidas. Então é a turma que está na seara, a turma que está se multiplicando. E igreja, ela foi chamada para se multiplicar. Então passa no DNA da igreja o evangelismo, passa no DNA da igreja o aperfeiçoamento cristão. O aperfeiçoamento, muitas igrejas trabalham de forma exemplar. O membro, ele é aperfeiçoado na igreja por conta das diferenças e por causa de que o Espírito Santo usa cada um conforme lhe é útil. Então, um vai ter uma função na igreja, vai aperfeiçoar ali os membros. E esse mesmo que está sendo usado, pode até estar dentro desses cargos aqui, ele também vai ser aperfeiçoado, tá bom? Porque é ser humano, é cristão, é servo, é seguidor de Jesus, ele também precisa da mesma vitalidade, tá bom? Da igreja do Senhor Jesus, ok? E a outra coisa que está no DNA da igreja é o evangelismo. O evangelismo são as boas novas. A gente tem aqui que vai falar já já sobre o evangelista. Então, assim, o evangelista, o pregador de boas novas, o anunciador de boas notícias, ele é vital. Mas isso aí também passa no DNA da igreja. A igreja, ela tem que ser uma igreja evangelística, anunciadora da pessoa de Jesus, da ressurreição de Jesus, do perdão de pecados, que Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. E aí abre-se um parêntese. A gente tem que ter muito cuidado, porque falar da igreja puramente, da agenda, do horário, do pastor, não é evangelismo, tá? Evangelismo é focado nas escrituras sagradas e focado na pessoa dele, Jesus. Focado na pessoa dele, Jesus. Se eu fizer um evangelismo, eu puramente só anunciar o horário que eu vou estar pregando, não é evangelismo, é um convite, tá? Evangelismo, eu falo assim, olha, Jesus, nós vamos orar dentro da palavra, tem uma palavra para você, tem uma palavra de direção, tem uma palavra para a sua vida em outros aspectos. Jesus fez isso, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus dá uma nova chance, Jesus perdoa. Então, isso daí é evangelismo, tá bom? Evangelismo. Então, os apóstolos faziam isso, eles anunciavam e eles abriam, sendo usados por Deus, eles abriam as portas e entravam nos territórios para anunciar a Jesus Cristo, a remissão dos pecados e que ele ressuscitou, tá bom? Que ele ressuscitou. Então Cristo ressuscitou e ele está vivo. É o maior motivo da gente ser um membro de igreja, é a ressurreição de Jesus, é a ressurreição de Cristo, tá bom?